Fala, torcedor do Palmeiras. Olha, gente, confesso pra vocês que eu tô tirando o meu time de campo. Depois do que eu presenciei ontem no Allianz, não só pela eliminação do Palmeiras, a gente vai falar sobre isso, sobre o que eu presenciei da torcida do Palmeiras, tá? Eu vou trocar uma ideia e contar aqui pra vocês, que eu contei só lá na rede vizinha. Eu confesso que eu tô muito desanimada. E eu entendi ontem, quando eu saí do Allianz, que eu posso argumentar, falar, trazer fatos, esfregar na cara do torcedor abelizado que ele não vai jamais colocar a Sociedade Esportiva Palmeiras acima de tudo. Então isso é muito cansativo, sabe? Você ficar falando as mesmas coisas, você ficar pontuando, você ficar mostrando. E mesmo assim você ser chamada de merda, mesmo assim você ser tirada pra merda, mesmo assim você ter que ler comentários. Quem é você na fila do pão? Quem é você perto da Abel Ferreira? Você ganhou quantos títulos pelo Palmeiras? De fato. De fato, talvez vocês tenham razão. Quem sou eu, né? Perto do Abel Ferreira. De fato, eu sou uma merda. Só que o Abel Ferreira começou a torcer pelo Palmeiras quando ele virou treinador do Palmeiras. Ele mesmo citou, né? Eu me tornei palmeirense depois de conhecer esse clube. Abel, torcedor abelizado, eu já era torcedora do Palmeiras desde que eu vim ao mundo. Desde que meu pai e minha mãe me colocou nesse mundo. Eu já era torcedora do Palmeiras. Eu acompanhei duas Série B. Eu viajei por esse Brasil acompanhando os jogos do Palmeiras. Quando eu não podia estar no estádio, eu estava na minha casa torcendo. Eu virei chacota na escola, saía na rua, eu era zoada, eu era tirada pra merda. Porque o Palmeiras viveu momentos tenebrosos. Mas eu nunca abandonei o Palmeiras. Nunca. Então, talvez eu seja uma merda mesmo, perto do Abel Ferreira. Mas amar o Palmeiras, isso eu tenho certeza que eu faço melhor que ele. Entender o sentimento do torcedor, isso eu tenho certeza que eu faço melhor que ele. Então vocês podem falar o que vocês quiserem de mim, achar que eu não tenho razão em criticar o Abel, me xingar por eu questionar e falar: Abel, vai se fuder, o meu Palmeiras não precisa de você. Vocês podem pensar o que vocês quiserem sobre a minha pessoa. Mas eu tenho certeza que um dia, quando o Abel Ferreira sair do Palmeiras, enfim, o Palmeiras continuar aqui com as portas abertas, né? Porque na cabeça de alguns o Palmeiras vai fechar quando o Abel Ferreira for embora. Eu vou estar aqui, eu vou olhar nos olhos de vocês e vou dizer: eu continuo sendo torcedora. E o Abel? Tá onde agora? Eu continuo amando o Palmeiras. Eu continuo aqui. E o Abel? Porque eu tô cansada de ler vocês comentando aqui: ah, mas se o Abel Ferreira for embora, vai chegar quem? Minha mãe, meu pai. Eu? Pode ser. Vocês sabiam que o Abel Ferreira foi a terceira opção do Palmeiras? Que o Anderson Barros foi encontrar ele lá em Portugal e não era a primeira opção. Vocês sabiam que não foi só o Abel que ganhou o título pelo Palmeiras, que tiveram outros treinadores antes dele, que antes dele chegar aqui o Palmeiras já era gigante, já era campeão de Libertadores, de Copa do Brasil, de Brasileiro, de Paulistão. Vocês sabiam? Vocês conhecem a história do clube que vocês falam que vocês tanto são apaixonados? Ou vocês acham que se o Abel Ferreira for embora amanhã, o Palmeiras deixa de existir? Vocês acham que o clube vai fechar as portas e não existe nenhum outro treinador competente na cabeça de vocês pra treinar o Palmeiras? Se o Abel for embora, então a gente nunca mais vai ganhar título. Gente, eu tô tão assustada de ver que uma eliminação dessa no Allianz Parque, da forma que foi, de um futebol feio do Palmeiras, sabe? Diante do Corinthians, em Itaquera, no Allianz Parque, na final do Paulista, não fez o torcedor entender que o ciclo do Abel se encerrou e esse torcedor continua fazendo uma ginástica mental pra se apegar naquilo que ele acredita. Isso pra mim é muito assustador. Eu preciso manter a minha saúde de pé porque eu sou mãe, cara, eu tenho uma criança pra cuidar e isso tá me afetando de uma maneira tão grande. Sabe, eu tô tão magoada com o que eu vi ontem naquele Allianz Parque, os torcedores se pegando. Gente, quando antes do jogo terminar, um pouquinho antes do jogo terminar, quando começou o protesto, você olhava pro lado, os torcedores estavam saindo no tapa, um odiando o outro. Porque um pediu Abel Ferreira fora, o outro vaiava quem pediu, o outro queria voar na cabeça do torcedor que tava pedindo o Abel Ferreira fora, o outro era Tim Abel. Vocês não têm ideia do que virou aquele Allianz Parque. Eu até confesso pra vocês aqui, gente. Eu não vou dizer que eu não vou em jogos mais esse ano, mas se eu puder evitar, eu farei. Porque eu não sabia que tava desse jeito. Eu ouvi relatos, mas eu presenciei. Eu olhava pro estádio, eu olhava, ficava assustada. Todo lugar tinha foco de briga. Todo lugar. Os torcedores se estapeando, colocando
uma pessoa acima da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vocês estão doentes. Doentes. Eu nunca saí tão triste como eu saí ontem do Allianz Parque. Não só pela eliminação do Palmeiras, mas pelo que eu acabei de citar pra vocês que eu presenciei. Essa briga do torcedor, sabe? Essa polarização da torcida do Palmeiras. Isso é assustador, gente. Em 10 anos de canal eu nunca vivi isso. Olha, eu já fui pra estádio com Palmeiras na Série B. Eu já fui pra estádio em momentos muito piores. E eu vi uma união muito grande da torcida do Palmeiras. Agora não. Agora existe a Sociedade Esportiva Palmeiras e a Sociedade Esportiva Abel Ferreira. Não tem um meio termo. Ou a pessoa ama o Abel, ou ela odeia o Abel e vira uma guerra assustadora. Eu estou assustada. Acreditem em mim, gente. Uma pessoa que viveu mais no Allianz Parque do que dentro da minha própria casa. É óbvio que nos últimos anos eu diminui bastante, mas vocês sabem da minha trajetória aqui, né? Eu ia, às vezes, 4, 5 jogos no mês aí, ver o Palmeiras jogar lá na capital, às vezes fora também. Então, eu já acompanhei muito de perto, eu sei o que eu tô falando. Eu nunca vi um clima tão tenso, tão nojento no estádio como eu tô vendo agora. Eu tô muito triste. Eu tô muito chateada, cara. A torcida não entende que a gente falar do Abel Ferreira, que a gente cobrar um futebol melhor do Palmeiras, é porque o Palmeiras não entrega isso há 3 anos. Não é só o jogo contra o Corinthians. Vocês estão normalizando uma derrota pro Corinthians e dizendo, ah, mas foi só mais um jogo, né? Deixa a Copa do Brasil pra eles, a gente quer Libertadores. Só que vocês não estão entendendo que o Palmeiras não joga bem tem 3 anos. Ah, mas o Aníbal foi culpado, o Aníbal foi expulso e o Aníbal estragou o jogo. Sim, ele tem a parcela de culpa. Inclusive, não entendi por que o Gomes empurrou o Aníbal. Gomes, você é burro, cara. Você é burro. Só que deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Botafogo ganhou uma Libertadores com jogador a menos. Tá bom? O Botafogo ganhou uma Libertadores com um jogador a menos e perdeu esse jogador no comecinho do jogo. Acho que com 3 minutos de jogo ou menos. E jogou muita bola contra o Galo. E ganhou uma Libertadores. E o Palmeiras não conseguiu fazer a porra de um gol no caralho do Corinthians, que tem uma das piores zagas do Campeonato Brasileiro. Então vocês vão fazer ginástica mental na puta que pariu. O canal é meu, eu vou falar o que eu bem entendo, e se você me acha uma merda, não me assiste. Não me assiste. Eu não sou uma personagem. Eu sou assim. E as pessoas que estão à minha volta, que me acompanham em estádio, que já assistiu um jogo do meu lado, sabe que eu sou coração, que eu sou assim, que aquilo que eu transpareci pra vocês é a verdadeira face do torcedor. Talvez alguns saíram de lá só cabisbaixo, só chateado, mas aquela reação que eu tive ontem foi real, real. Nunca na minha vida eu vou aceitar perder um jogo pro Corinthians, ainda mais devido às circunstâncias. Vocês sabiam que o Dorival estava por um fio de ser demitido? Vocês sabiam que se o Palmeiras passasse pelo Corinthians, o Dorival seria demitido? Que essa grana dessas oitavas que o Corinthians iria levar pro bolso, a justiça já tá de olho para penhorar. Já queria penhorar antes mesmo de saber se eles iam passar pelo Palmeiras ou não. Vocês estão entendendo a situação do Corinthians para vocês aceitarem o que o Palmeiras protagonizou ontem no Allianz Parque? Ah, mas estava com um jogador a menos, amiguinho. O amiguinho. Antes mesmo do Aníbal Moreno ser expulso, o Corinthians já tinha levado perigo ao gol do Palmeiras. E o Hugo não tinha feito uma porra de uma defesa. Então, você vai fazer ginástica mental no torcedor que tem o QI de uma ervilha. Eu não sou burra. Eu não sou burra. Tá? Eu posso não ser a pessoa mais inteligente do mundo. Eu posso não ter o QI do Einstein. Mas eu sei o que eu falo. Acompanho futebol desde que eu me entendo por gente. Vocês querem continuar bajulando o treinador? Continue. Continue. O dia que o Abel Ferreira sair do Palmeiras, você vai embora junto com ele, torcer pro time que ele for treinar. Tá bom? Você faça o favor e deixe de acompanhar a Sociedade Esportiva Palmeiras. Você faça esse favor pra mim. Ah, o Abel não teve culpa porque o Aníbal foi expulso. Você é burro ou se faz?
Pergunta pro Abel Ferreira se ele sabe o time titular que ele tem. Pergunta, manda ele escalar os 11 jogadores do Palmeiras. A resposta vai vir aqui agora no jogo contra o Ceará. Ele vai montar outro time. São quantos jogos na temporada, gente? O Palmeiras não tem um time titular definido. Vocês estão me chamando de burra? O Palmeiras não tem padrão, tem 3 anos. Não pratica futebol, tem 3 anos. Não conseguiu ganhar do Corinthians no Campeonato Paulista e não conseguiu ganhar agora na Copa do Brasil, não conseguiu fazer um gol de honra. Ah, mas com um jogador a menos. Vou te explicar. O Botafogo foi campeão em cima do Galo com um jogador a menos. Vocês estão ficando pirados. Pirados. Vocês chamam o Palmeiras hoje de Sociedade Esportiva Abel Ferreira. Por favor, se o Abel Ferreira deixar o Palmeiras... Inclusive, Abel, se você ama o Palmeiras, você não vai renovar. Você não vai, cara. Você vai ser grato por tudo que o Palmeiras te deu e você vai embora. Se você acha que o Palmeiras vai deixar de existir quando o Abel for embora, por favor, não precisamos de torcedores como você. Vai torcer pro time que ele for comandar, tá bom? Por favor. Um técnico que ganha 3 milhões. Gente, é 3 milhões por mês. Você nunca ganhou isso na tua vida. O treinador ganha 3 milhões a cada mês. Ele tá bilionário com o que o Palmeiras deu pra ele. E não tô dizendo que ele não teve mérito pra isso. Teve. Só que se agora ele não consegue se reinventar, entregar resultados, é rua! É tchau! A gente não pode cobrar um cara que ganha 3 milhões! Então o futebol morreu! Então vamos parar de acompanhar o futebol, que pra mim, eu acho que nem faz sentido mais também. Eu fiquei pensando, eu falei, cara, um time falido, com todos os méritos ao Corinthians, tá? É óbvio que a gente usa aqui um time falido, porque o próprio torcedor sabe da situação financeira do clube. Mas um time falido, lascado, brigas políticas, internas, o Memphis se pegando lá no treino com o Félix, chegou no Allianz Parque e cresceu pra cima do Palmeiras e ganhou em Itaquera e ganhou no Allianz Parque. Aí não faz sentido, porque com tudo isso, o Corinthians ganhou do Palmeiras. Adianta investir, então? Adianta gastar milhões? Adianta ser um time muito bem estruturado? Pagar jogador em dia? Bom, então tem que começar a atrasar salários. Será que precisa disso para o Palmeiras jogar bola? O certinho não funciona mais? O correto não funciona mais? Tem que atrasar salários, deixar de pagar direito de imagens. Tem que virar um caos? Eu não tô entendendo. O senhor Anderson Barros foi dar coletiva ontem e falou que por eles o Abel Ferreira tá garantido até 2027. Então enfio o Abel Ferreira no c... de vocês. Quando eu vi o Anderson Barros chamando uma coletiva, eu falei, nossa, alguma coisa aconteceu? Eu acho que ele vai falar alguma coisa. Será que ele vai demitir o Abel ao vivo? Ou sei lá, vai dar uma satisfação pro torcedor? Não. Ele sentou a bunda na cadeira e ficou esperando os jornalistas perguntarem. E todas as perguntas, ele saiu pra um lado pro outro e não respondeu. O jornalista perguntou se ele cobrava o Abel. Ele respondeu se ele cobrava o Abel ou não? Não respondeu. Mas ele fez questão de dizer que se o Abel quiser ficar até 2027, ele vai ficar. Ou seja, entrega a chave do clube pro Abel. A gente até brincou dentro do carro, né? Que, na verdade, o Anderson Barros ia abrir a coletiva pra dizer que o Abel Ferreira demitiu ele e a Leila. É porque o Abel Ferreira tem a chave do clube, gente. Eu nunca vi isso na minha vida. Nunca. Nunca. Eu entendo que ele é o maior técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras e isso eu não tô questionando. Isso eu não tô debatendo. Mas ele não é o melhor agora. Ele é o maior, mas ele não é o melhor agora. Vocês estão me entendendo? Eu não vivo de passado, eu vivo de presente. Se o Palmeiras estivesse ganhando o título, eu tava aqui calada. Calada. Mas não, gente. Não estamos ganhando. Estamos passando vergonha. Vergonha. Eliminados por Corinthians, por Botafogo, por São Paulo, 2 vezes. Sabe? É muito triste ver que o torcedor fica embasando, mas o Abel Ferreira ganhou 10 títulos. Mas nós fomos eliminados 8 vezes no Allianz Parque. 8 ou 9, perdi as contas. Mais um pouquinho chega na quantidade de títulos que a gente ganhou. Tô falando isso na era Abel Ferreira, tá? Então é isso, torcedor. Eu tô muito chateada.
Eu tô muito chateada com o que eu presenciei no Allianz. Eu tô muito chateada com os comentários da torcida do Palmeiras. Eu tô levando pancada, porrada, tô sendo xingada, tô sendo massacrada. Mas podem fazer o que vocês quiserem. Aqui aguenta. Manda no peito. Aqui é casca grossa. Eu sou mais homem que muito jogador do Palmeiras. Isso eu posso garantir pra vocês, viu? Faltou só uma pica aqui no meio das pernas. Porque eu sou muito mais homem que muito jogador do Palmeiras. Seus cordeirinhos, bunda moles. Vocês são bunda mole. Vocês são bunda mole. Vocês deixam o time do Corinthians fazer o que eles quiserem dentro do Allianz. Lá em Itaquera, vocês são bundões, tá? Bundões. Eu não vou perder a minha saúde tentando explicar pro torcedor abelizado que o ciclo do Abel Ferreira se encerrou. Eu tiro meu time de campo. Pra mim chegar. Eu vou falar o que eu tiver que falar aqui. Vou pontuar as coisas que eu tiver que pontuar. Gente, eu não vou ficar aqui. Ai, fora Abel. Ah, não. Não, eu não vou. Chega. 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 O Anderson Barros já garantiu o Abel Ferreira até 2027. Parte da torcida acha que ele tem que seguir. Então tá bom. Então tá bom. Vai ser do jeito que vocês quiserem. Tá bom? Tamo junto. Vou ficando por aqui. Eu volto. Avante palestra.